Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus de amor, de graça e paz e de milagres. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sobrenatural, eu creio, Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sobrenatural, é o Deus do impossível, o Deus da sua palavra. Sim, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Oh, Jesus, seu Filho, é aquele que era e há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, e Ele é o nosso Senhor. Mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e que há de vir, oh aleluia, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti.
Deus, é o Deus de milagres, é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus da sua palavra, creia nisso, meu irmão e irmã. Oh, aleluia! Eu declaro sobre a sua vida milagres, milagres acontecendo. Milagres, milagres. O poder de Deus se manifestando na sua vida. Sim, unção do Espírito Santo, aquela situação que precisa ser resolvida e que você tanto tempo tem confessado a palavra a respeito disso, vai se manifestar pela unção do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, eu creio em ti, aleluia, Deus do sobrenatural, aleluia, queridos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, amém? É o Deus da sua palavra, é o Deus do sobrenatural, é o Deus do impossível, aleluia, Ele é o nosso Deus. Eu creio, isso que eu disse agora no meio do louvor vai se cumprir na sua vida. Coisas que estavam travadas vão ser destravadas. Oh, aleluia, eu creio nisso por causa da unção do Espírito Santo, porque é promessa de Deus, está escrito na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos dar continuidade aos nossos salmos da fé, né? Aleluia. Hoje nós vamos tratar dos salmos 56 e 57, glória a Deus. Vamos lá, vamos ler o salmo 56 e o salmo 57. O salmo 56 é mais um salmo de Davi, e ele começa dizendo o seguinte, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me ferir e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem me ferir, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu ódio. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, e render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Oh, aleluia, glória a Deus, irmãos, maravilha esse salmo, não é verdade? E interessante que mais um salmo de Davi, mais uma vez ele cita aqui das perseguições que ele estava recebendo naquela época. Mas o que é lindo nesse salmo é que ele fala o seguinte: apesar daquelas pessoas que estavam perseguindo ele, né? Pode ser qualquer tipo de perseguição que nós não sabemos especificamente, só podemos ter ideia do que ele diz aqui: todos os dias torcem as minhas palavras. Então, com certeza Davi está falando não só de perseguição no sentido de querer matar ele, né? Mas também no sentido de querer destruir a influência dele como rei de Israel. Em parte nós sabemos da história de Absalão, que falava na porta, né, do lugar lá e dizia: olha, se eu fosse rei eu poderia resolver, né? Então
pelo menos Absalão faz parte disso aqui, mas pelo que ele fala é uma conspirata, são várias pessoas que estavam torcendo o que ele dizia, dizendo que ele estava dizendo uma coisa totalmente diferente. E aí diz que ele ajunta, se esconde, estão querendo dar cabo da vida dele. Mas o que eu acho lindo nesse salmo é que por 2 vezes ele fala: eu confio em Deus, o Deus cuja palavra eu exalto. Oh, glória a Deus! Eu também confio em Deus, cuja palavra eu exalto, irmãos. E você deve confiar em Deus, cuja palavra você exalta. Sabe que esse negócio de exaltar a palavra é poderoso, irmãos. A Bíblia diz lá no Salmo 119, se eu não me engano, diz que para sempre está firmada nos céus a palavra de Deus. E em vários lugares diz: seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Para sempre vai permanecer a palavra de Deus. Quando você exalta a palavra pode exaltar você. Amém, queridos? Agora, vale salientar: o poder dessa proteção, o poder da manifestação do que está escrito a seu respeito, depende da sua fidelidade. Eu vi certa vez algumas pessoas dizerem o seguinte: não importa o que eu faço, Deus já fez, já está resolvido. Não é pela minha dignidade ou pela minha obra que Deus vai me abençoar. Com certeza não é pela sua dignidade, não é pelo fato de você fazer algo, né? Deus já abençoou você, isso é verdade, irmãos, mas você não pode confundir alhos com bugalhos, né? Você não pode confundir a questão de viver uma vida de fidelidade, que a Bíblia chama de piedade, né? Inclusive Paulo diz que a piedade para tudo é proveitosa, com contentamento. O que é piedade? É o que se faz em honra e respeito a Deus. Quando nós fazemos isso com contentamento, ou seja, alegre, contente, satisfeito, sem cobrar nada de Deus, isso é uma piedade proveitosa, amém? Então existe uma diferença entre viver praticando a piedade, que é uma vida de fidelidade, e algumas verdades revelacionais, posicionais, que nós já temos. São 2 coisas diferentes. Eu já sou abençoado independente do que eu faça, não é verdade? Mas, preste atenção, a bênção está nas regiões celestiais, não é o que está escrito em Efésios? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós já fomos, então fomos. Na verdade, no original grego ali, está num tempo que dá a entender que nós fomos e continuamos sendo, né? Nós fomos e continuamos sendo abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Nele nós fomos abençoados. Mas também o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos os ramos e Ele é a videira, e que todo ramo que não dá fruto é cortado. Está falando aí do fluir da graça de Deus. Se a pessoa vive uma vida de infidelidade, ou vive uma vida de longe da piedade, entristecendo o espírito, com certeza a graça de Deus não flui sobre a vida dessa pessoa. Por mais que ela tenha uma realidade revelacional sobre ela: eu já sou abençoado, eu já sou abençoado. Tome muito cuidado com isso, irmãos, porque às vezes as pessoas se pegam com picuinhas, tá? Com detalhes que não são tão importantes assim. Há algumas lives atrás, eu acho que na live anterior, eu falei sobre a questão de buscar a face de Deus. Então algumas pessoas ficam se apegando, dizendo: eu não preciso buscar a face de Deus, porque eu já vivo na presença de Deus. É claro que você vive na presença de Deus, mas buscar a face de Deus não é tatear procurando Ele para ver se encontra, ou clamar para ver se Deus te ouve. Não é isso. Buscar a face de Deus é uma vida de consideração, de louvor e de adoração a Deus pelo que Ele é. Quem adora a Deus busca a face de Deus. Veja que há um pequeno detalhe que faz a diferença. É exatamente isso aqui, né? Nós já fomos abençoados, mas precisamos viver uma vida de fidelidade. Por quê? Porque tem pessoas que se apegam tanto à fé e na verdade não vivem uma vida de fidelidade. Teve uma postagem que eu postei em 2013, eu estava vendo hoje, o Facebook me lembrou, e interessante essa postagem que coloquei lá, que eu disse o seguinte, né? Que você não pode, tem cuidado para não confundir, né? Vitória pela fé com teimosia da carne, né?
Então tem gente que vive operando na carne e pensa que é fé, mas você não pode empurrar com a barriga e dizendo que crê, se você não está vivendo uma vida de fidelidade, sem confessar os seus pecados, que talvez você não tenha confessado, melhor dizendo, vamos colocar da seguinte forma, sem viver uma vida alinhada com Deus, não é? Em paz, né? Em viver uma vida sem condenação, porque está longe do pecado, e porque quer empurrar com a barriga e dizer que é vitorioso e que é vitoriosa e tal. Irmãos, a vitória está para quem está em Cristo Jesus, e eu sei que você está em Cristo Jesus, e toda pessoa que nasceu de novo está em Cristo Jesus, mas quem nasceu de novo e está em Cristo Jesus, procura não operar na carne, não viver uma vida longe da piedade, como a Bíblia diz. Amém, queridos? Neste sentido, se nós estamos alinhados, linkados com Deus e vivendo uma vida de fidelidade a Deus, neste sentido, as verdades revelacionais, posicionais que nós já temos, vão se cumprir na nossa vida. Amém? Precisamos deixar isso claro, porque às vezes algumas pessoas dizem assim, não, você já é abençoado, você, amém, mas a pessoa está vivendo longe de uma vida de fidelidade a Deus, e depois se admira que algumas coisas não se manifestem na vida. Um pecado muito comum e recorrente entre os cristãos é o pecado da fofoca, do falatório. A Bíblia tem um termo para isso, chama-se maldizente, né? A Bíblia chega ao ponto de dizer em 2 lugares, lá em Pedro, e também em outro lugar que eu esqueci agora, mas que diz assim, quem quiser ter dias felizes, né, e paz, refreie a sua língua do mal e dos seus lábios de falar dolosamente. Então, língua do mal e falar dolosamente é maldizer, ou seja, escarnecer, a roda dos escarnecedores. Todos esses sinônimos significam o quê? Fofoca. Então, tem muitos cristãos que vivem falando mal de outras pessoas. Isso é um pecado que abre uma brecha enorme. Mas às vezes tem pessoas que estão tão mal acostumadas, desde criança, desde adolescente, que são acostumados com esse ambiente de falatório, de fofoca, né? Que é muito feio e muito mal educado. E isso faz com que a pessoa esteja tão acostumada que mesmo dentro da igreja, a pessoa vai, louva a Deus, ouve a palavra, dá glória a Deus, aleluia, participa da ceia, sem sequer se alinhar com Deus a respeito desse ponto. E esse é um motivo pelo qual muitas pessoas têm enfermidades e problemas sérios, né? Então temos que viver uma vida alinhada com Deus, irmão. Não é porque Deus só vai nos abençoar se vivermos dessa forma, não tem nada a ver. Amém, queridos? Então ele diz, em Deus em cuja palavra eu exalto, no versículo 4, neste Deus eu ponho a minha confiança. Irmãos, eu não sei você, mas eu confio em Deus de todo o meu coração. Eu confio no Senhor e eu exalto a palavra dEle, exalto a palavra dEle. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Porque a palavra dEle, irmãos, tem poder para mudar as nossas vidas, não é só a sua, a minha também. Ué, pastor, você precisa mudar? Todo dia eu preciso aprender mais de Deus. Todos os dias eu preciso viver uma vida alinhada com Deus. Também, veja só outra picuinha que se faz com um detalhe. Às vezes aqui eu digo para vocês que o verdadeiro homem e mulher de Deus tem que se converter todo dia, não é verdade? Tem que matar um leão todo dia e se converter todo dia. Algumas pessoas não entendem isso. Pensam que nós estamos falando que a pessoa está vivendo debaixo de condenação, né? Não estou falando que a pessoa está vivendo debaixo de condenação. Também tem outros que pensam que nós estamos falando de se converter no sentido de aceitar Jesus. Eu não estou dizendo no sentido de aceitar Jesus. É uns detalhes assim que as pessoas fazem questão e faz aquele negócio, aquele rebuliço. Irmãos, quando eu digo que você tem que se converter todo dia, a palavra conversão, né, significa mudar uma direção. Você vai no trânsito e encontra uma placa escrito conversão à direita, né, para você mudar para uma outra BR, uma outra estrada. Então, conversão é mudança de direção. Com certeza, quando você nasceu de novo, você mudou totalmente de direção a sua vida, não é verdade? Mas, irmãos, vamos dar um exemplo bem básico agora, em cima disso que eu falei.
Então tem pessoas que estão aí pensando que está tudo correto na vida e vivem falando mal dos outros, né? Aí ouve essa palavra que nós estamos ministrando agora. Rapaz, meu Deus, eu preciso confessar esse pecado a Deus. E pior que eu falei tanto de fulana, de Beltrano, de Cicrano, na verdade. Aí vai na oração e, pai, me perdoa porque eu estava louco. Eu falei de Beltrano, eu falei de Cicrano. Irmãos, e o que é isso se não uma conversão? Não é uma conversão? É isso que quando nós dissemos todos os dias nós precisamos nos converter, significa que todos os dias nós precisamos alinhar a nossa vida. Não existe uma só pessoa que não precise de alguma forma de alinhamento. Amém? Uma só pessoa, eu, você, todos nós precisamos nos alinhar diariamente, né? Agora, é verdade que à medida que nós vamos nos expondo a palavra, lendo, meditando, trabalhando, melhor dizendo, praticando a palavra de Deus, é claro que cada vez menos erros ou falhas nós cometemos e vamos ficando cada vez mais afinados, né? Cada vez mais, vamos dizer assim, eu estava tocando violão agora e às vezes um pequeno detalhe desafina um violão, tá? Um dia eu estava tocando, ministrando na outra igreja, no outro salão que nós estávamos, e o ar-condicionado estava batendo bem em cima de mim do violão. E teve um momento que o violão ficou todo desafinado por causa da temperatura fria do ar-condicionado. Qualquer detalhe pode desafinar. Às vezes tem pessoas que precisam se converter porque precisam afinar alguma coisa que está desafinada na sua vida. Toma muito cuidado com isso, porque também tem muitas pessoas que se apegam em determinadas verdades bíblicas, não para mudar a sua vida, mas para sustentar, ou melhor dizendo, colocar um tapete em cima de uma poeirinha e uma sujeira que a pessoa não quer encarar e não quer resolver. Irmãos, precisamos estar com as mãos limpas diante do Senhor. Coração purificado, mãos limpas, mente. Paulo diz, nós devemos apresentar diante de Deus o nosso espírito e a nossa alma e o nosso corpo íntegro. Meu espírito está íntegro, minha alma está ficando. Então isso para mim só tem uma palavra, conversão. É ou não é? É preciso parar com bobagens e nos expor totalmente à palavra e submeter à verdade modificadora e poderosa da palavra de Deus. Amém? E ele diz em Deus, é esse Deus cuja palavra eu exalto, que eu ponho a confiança. E eu acho lindo quando ele diz, que me pode fazer o mortal? Veja que ele estava falando antes que as pessoas estavam distorcendo a palavra. Acho que foi na outra live anterior que eu falei que se você, algumas pessoas recebem difamações, e é muito difícil ficar sem nenhuma consequência de uma difamação, porque quando alguém diz, por exemplo, que você é mentirosa ou que você é mentiroso, só vai provar que você não é essa tal pessoa mentirosa quando alguém que ouviu essa conversa conhecer você e ver que você não é disso. Por isso que esse pecado de fofoca é tão medonho e traz tanta consequência na vida daquele que faz. Porque quando a pessoa fala mal, ela está danificando a influência. Pessoas podem deixar de receber Jesus por causa da fofoca. Pessoas podem morrer mais cedo num leito de enfermidade por causa da fofoca. Pessoas podem deixar de receber batismo no Espírito Santo por causa da fofoca. Por quê? Porque a pessoa fala mal dos outros e aí aquele poder de Deus não flui dessa forma. Porque o poder de Deus só flui na unidade. Não é o que diz o Salmo 133? Aliás, é um salmo que ainda nós vamos ver, né? Maravilhoso Salmo 133. Então, ele diz no 5, todo dia eles torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Mas aí ele repete, né? Eu acho lindo quando ele diz assim, no versículo 10, mais uma vez ele repete aquilo que ele disse antes, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Aleluia, glória a Deus. Neste caso que eu falei, como ele está falando aqui de distorcer palavras, se alguém te difamou,
mesmo que essa coisa demore para ser resolvida, mas confia no Senhor de todo o coração. Ele é o teu juiz, Ele é o teu Senhor, Ele guarda a tua vida, Ele te cura, Ele te protege, Ele livra você da língua enganadora e dos lábios fraudulentos, não é? Isaías diz que toda língua que se voltar contra nós, com a arma forjada, ali é especificamente sobre difamação, arma forjada contra ti não prosperará, porque esse é um direito que procede de Deus. Você já parou para pensar num negócio desse? Agora vamos comparar dois irmãos na igreja fofocando de um terceiro irmão. Você já parou para pensar nisso? Dois irmãos fofocam e o terceiro não tem culpa nenhuma. Aí o que é que acontece? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Esse é um direito que de mim procede. Deus vai defender aquela pessoa que está sendo difamada. Então é muito sério. E se o louco ou a louca que está falando mal dos outros, ou difamando, ou distorcendo as palavras, como Davi está dizendo aqui, termina participando da ceia do Senhor, meu Deus, é juízo. É juízo contra a pessoa. Irmãos, eu estou aqui para falar a verdade para você, né? Eu estou sendo duro, eu estou sendo sincero, porque quando estamos vivendo alinhados com Deus, o poder de Deus que já foi liberado do alto pode fluir através da graça maravilhosa do Senhor, manifestando o melhor de Deus na sua vida, na provisão, na cura, nos milagres, no favor, até diante de pessoas. Portas abertas se manifestam porque estamos alinhados com Deus, e assim Deus tem a ferramenta onde Ele pode fluir o seu poder sobre a minha ou sobre a sua vida. Amém, queridos? Então isso é real, isso é verdadeiro, isso é a palavra, está muito bem determinado na palavra de Deus. Amém, queridos? E aí ele diz, termina o Salmo, o versículos 12 e 13 diz: os votos que eu fiz eu os manterei, ó Deus, e render-te-ei ações de graça. Mais uma vez Davi fala sobre a importância de ter um coração agradecido, alinhado com Deus na adoração, alinhado com Deus na palavra da fé, alinhado com Deus com um coração grato, alinhado com Deus em estar com a boca pura, sem estar falando mal, nem difamando, nem escarnecendo, nem maldizendo ninguém. Amém, queridos? E aí ele diz no 13: pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Glória a Deus. Esse é o objetivo de Deus. Deus projetou você para você viver na presença dele, irmãos. É extremamente importante que você entenda isso. Mais uma vez eu vou dizer o que eu disse agora há pouco: não confunda alhos com bugalhos, ou seja, não tem nada a ver. O fato de você já crer numa verdade posicional que você tem no Senhor, de que você já é abençoado, de que você já é próspero, de que você já é curado, que você já é salvo, você já está na presença de Deus, não desfaz outra realidade bíblica baseada na palavra de Deus. Como diz, por exemplo, lá em Hebreus, que diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que é santificação? É essa vida de piedade, é esta vida de prática da palavra, irmãos. E eu quero deixar bem claro que não é difícil. Tudo que é de Deus, tudo que é da palavra, não é a mesma coisa, claro, é uma realidade diferente, mas a melhor forma de explicar para você é o que acontece com uma dieta de alimentos, ou também com exercícios físicos. Se você é como eu, que tem que estar fazendo sempre exercício físico e dieta e tal, para poder manter a forma, então você sabe o que é isso. Você vai fazer um exercício físico, o pior momento é a primeira semana, não é verdade? O primeiro dia, a primeira semana. Me lembro quando o Guilherme Ardiles, né, o pastor lá da Igreja Verbo da Vida em Montevidéu, lá no Uruguai, ele passou um tempo, professor, foi lá em Aquidauana, e foi o Guilherme que me deu muita força para fazer exercícios na caminhada, e o Guilherme me ajudava muito, né? Ele dizia: e aí, o que é que você está sentindo, pastor? Não, eu estou sentindo uma dor aqui. Não, isso não é nada não, isso não é nada não, deixa para lá, isso é o teu corpo gritando, é a tua carne. E aí eu ia, daqui a pouco estava faltando um pouco de ar, ele disse: o que é que está acontecendo? Um pouquinho de ar, mais. Aí ele dizia: que nível? 1, 2, 3 ou 4? 1 sendo o mais fraco, 4 sendo o mais forte.
forte. Eu dizia 2, não, dá para ir. E aí ele foi me incentivando. E veja só, é muito difícil começar, mas depois que aquilo se torna uma rotina, fica fácil, flui. A mesma coisa de uma dieta. Pior época é no começo, né? O começo da dieta é horrível, mas depois você se acostuma. Você sabe que as coisas espirituais são exatamente da mesma forma. Oração. A Bíblia nos estimula, a Bíblia diz que nós devemos ter uma vida diária de oração. Na verdade, dá-se a entender por aquela expressão de Jesus, quando ele disse para os discípulos, nem ao menos 1 hora, aí alguns sustentam que pelo menos 1 hora. Bom, seria muito bom que nós tivéssemos sempre pelo menos 1 hora. Mas se você não está acostumado, faça como a questão das dietas e também como a questão dos exercícios. Começa aos poucos, começa orando, conversando com o Pai por 15 minutos, 10 minutos e vai aumentando diariamente. Vai chegar um momento, depois dos 20, 21 dias, 22, 23 dias, que aquilo vai se tornar uma rotina e vai ficar fácil, né? Eu hoje tenho uma vida de rotina de oração, para mim é muito fácil, né? Mas eu sei que no início foi difícil, assim como uma dieta é difícil. A mesma coisa, meditação diária na palavra, amém? Então, também, se você fica meditando na palavra e aprendendo como nós estamos aprendendo aqui todos os dias, vai chegar um momento que dia após dia você vai sendo transformado pelo Senhor. A Bíblia diz a vereda do justo, ou seja, o caminho das pessoas que nasceram de novo. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Dia após dia, o brilho do Senhor vai se manifestando na sua vida. Eu sou totalmente diferente do que eu era há 5 anos atrás, muito mais diferente do que eu era há 10 anos atrás, extremamente diferente do que eu era há 30 anos. Por quê? Por causa de Deus na minha vida, e assim é Deus na sua vida. Se expõe à palavra de Deus, amém, queridos? Então vamos ao outro salmo, né? Porque nós temos pouco tempo, né? Vamos ao Salmo 57, outro salmo maravilhoso de Davi, tá? O versículo 1 começa dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eita, que versículo maravilhoso, né? 3. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espadas afiadas a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, e cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, eu quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Esse salmo é poderoso, é um salmo muito mais para cima, é um salmo positivo, não é verdade? Ele está dizendo que mesmo por um momento só ele fala sobre o que eles estavam fazendo, né? No versículo 6 diz: armam rede aos meus passos, minha alma está abatida. Mas o que eu acho lindo é o que ele diz no versículo 7: firme está o meu coração. Irmãos, eu não sei se o som está te atrapalhando, né? Aqui está uma chuvarada grande, hoje o dia todo aqui em Maringá está chovendo, mas espero que não esteja atrapalhando você. Irmãos, você tem que tomar essa atitude. Eu sou forte, eu estou firme. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma decisão sua, irmãos. E é lindo que isso não é só, como alguns pensam,
uma palavra positiva ou um pensamento positivo. É muito mais do que isso, é o que está escrito na palavra de Deus. Vida de fé é uma vida de posicionamento em Deus, ou como disse lá, né, em 2 Crônicas capítulo 20, quando Deus, através do profeta, disse para aquele povo que estava cercado, Deus disse: olha, tomai posição e vede o livramento. Irmãos, é assim que nós temos que ver. Não importa o que está acontecendo com você, não importa que situação tenha se levantado contra a sua vida, tome posição em Deus, fique firme na palavra, confesse o que está escrito, ou como fez Davi, ele diz no versículo 7: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Eu sempre digo aqui na igreja, sabe o que é uma vida de fé? É uma vida de confissão da palavra, é uma vida de prática e é uma vida de fidelidade. Mas a fé, ela se manifesta, né? Alguém que está realmente vivendo em fé, praticando a fé, é fácil de você ver quando alguém está vivendo em fé. Com certeza, se você ouvir o que essa pessoa fala, você vai entender se a pessoa está confessando a palavra ou se ela está murmurando. Mas existe também um outro problema com essa questão de ouvir alguém confessar a palavra. Eu sou pastor, todo mundo sabe que eu prego a palavra da fé. Se alguém estiver diante de mim, ele vai ter geralmente cuidado de não ficar falando coisas como: a minha vida não vale nada, alguma coisa desse tipo. E aí a pessoa vai se resguardar de dizer: essa pessoa está sendo sincera? Não está sendo sincera. Na verdade, ações, elas podem ser premeditadas, principalmente se for diante de um pastor, de um ministro ou de alguém que tem alguma importância ministerial. Então, para mim, isso não prova muita coisa, entendeu? A pessoa pode chegar para mim: eu confesso, eu creio que eu sou isso. Pode postar no Facebook ou no Instagram ou em qualquer lugar: não, eu sou isso, aquilo, outro. Pode pôr um monte de coisa. Irmãos, isso não vai provar nada na vida da pessoa, porque a vida espiritual de alguém, ela é testificada não pelas suas ações ou nem mesmo pelo que ele está dizendo diante dos outros. Deus sabe se ele está dizendo mesmo na sua casa. Mas o que realmente vai testificar o nível espiritual em que alguém está não são as ações, mas sim as reações. Quando você está debaixo de pressão, o que é que sai da sua boca? É muito fácil dizer na frente de um pastor: eu creio, ou chegar na igreja e levantar as mãos e depois postar no Instagram e todo mundo pensar que você é isso ou você é aquilo. Na verdade, irmãos, eu vou ser sincero a você, esse negócio de Instagram, Facebook, mídia social, não mostra quem você é. Essa que é a verdade. Quem mostra você quem você é quem está convivendo com você. Um púlpito não mostra quem eu sou. Você pode ouvir eu pregando, ou até mesmo aqui ministrando essa palavra, mas não vai provar quem eu sou. Você pode até receber como do Senhor, e realmente é do Senhor, mas não vai mostrar quem eu sou. Sabe quem mostra que eu sou? O meu dia a dia. Quem convive comigo sabe quem eu sou. As minhas filhas sabem quem eu sou. A minha esposa sabe quem eu sou. E Deus sabe quem eu sou. Por quê? Porque tanto Deus como a minha esposa e minhas filhas sabem o que é que sai da minha boca quando eu sou pressionado. Amém? Então, isso prova. Por que você está dizendo isso, pastor? Qual é a relação com o que está escrito aqui? Olha, sabe qual é a relação? É porque Davi diz no versículo 7, presta atenção: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Alguém que está andando em fé não é alguém que diz na frente dos outros que é o que a Bíblia diz que é. Isso é muito importante você confessar, mas isso não vai provar diante dos outros. A prova está no seguinte: a pessoa que realmente anda em fé é uma pessoa que louva e adora a Deus, mesmo que esteja no meio de uma tribulação. O segundo ponto que prova: a pessoa que anda em fé é uma pessoa que anda em descanso, em tranquilidade. Terceiro ponto que prova uma vida de fé: a pessoa que anda em fé não só louva e adora independente das circunstâncias,
não só vive uma vida de descanso e tranquilidade, não importa a pressão, mas também é uma pessoa que anda em alegria, amém? Não importa se o dia está ruim ou se está bom, vai ser alguém que usa a fé para andar em alegria, né? Vai ser alguém que vai andar em tranquilidade, vai ser alguém que vai andar adorando, louvando a Deus. Essas são atitudes que provam realmente que nível espiritual você está. Porque, irmão, a gente já está no meio da fé há muito tempo, não é verdade? Eu estou dentro dessa palavra da fé desde 1996, né? E a minha esposa antes, 2 anos antes. Então eu já estou desde 96, já vi todo tipo de coisa, né? Já vi muita gente dizendo que está em fé, mas na verdade não está. Gente dizendo uma coisa na sua frente, depois diz outra, né? Gente que diz que está firme, de repente coisas muito ruins acontecem quando a gente chega. E aí, está vivendo uma vida fiel a Deus? Ah, pastor, não estou conseguindo. Aí, quer dizer, no final das contas, a palavra é a verdade, irmãos. O que acontece é o que está escrito na palavra. Ninguém pode mentir para Deus, né? E lá em o livro de Lamentações de Jeremias diz assim: de que se queixa o homem, queixe-se pelos seus próprios pecados. Ou seja, nós sofremos as consequências daquilo que nós fazemos. Então, mas eu vi muita gente já fazendo bobagem, por exemplo, e depois sofrendo consequências. Mas como é a pessoa mesmo que tem que resolver diante de Deus, essas pessoas põem como um véu assim na frente e começam a dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. E a gente sabe muito bem por que está passando por certas coisas. Então cada um tem que prestar conta diante de Deus. Eu estou falando que é a verdade, porque essa verdade também vale para mim. Eu já sofri consequências terríveis por viver um engano como esse, achando que não tinha que resolver alguma coisa na minha vida. Amém? Então, quando eu me resolvo, as coisas fluem. A graça de Deus flui. O agir de Deus flui, irmãos. Eu estou falando de Deus, porque eu sei também que tem pessoas que ficam fazendo aquela coisa de fala com um, fala com o outro e faz um grupo de pessoas, e ali aquelas pessoas meio que se relacionam com aquele indivíduo, ou aquela moça, aquele rapaz, aquele tal, e ele fica meio que se enganando, achando que Deus está operando, e na verdade é toda uma politicagem. Então eu estou falando de coisa séria, irmão. Eu estou falando de Deus, das coisas de Deus, que não envolvem politicagem, não envolvem status quo, ou seja, uma vida de aparência, não envolvem isso, não envolvem uma vida hipócrita, mostrando que nós não somos, não envolve isso, tá? As coisas de Deus não estão envolvidas com esse tipo de coisa. Coisa de Deus é tete a tete, cara a cara, irmãos. Quando eu estava errado na minha vida, toda vez que eu abria a Bíblia, parecia que a Bíblia estava me condenando. Ah, pastor, e palavra de condenação? Se você estiver errado, a palavra vai condenar você. É como disse Jesus, né? Jesus disse: não sou eu que condeno vocês, é a palavra que eu tenho pregado. Porque a palavra ela vai mostrar o seu real estado, como você está. Se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa limpa, pura de mãos, se você é uma pessoa que não é um fofoqueiro ou uma fofoqueira, né? Que se você é uma pessoa que tem procurado agradar a Deus, quando você olha a palavra vai mostrar quem você é. Se você alinha-se à palavra, aquilo que Deus tem de bom da palavra vai se manifestar na sua vida, irmão. Isso é muito claro, muito simples e muito direto. Mas é claro que cada um vai prestar conta da sua própria vida. E essa palavra que estou dando para você, a respeito desses salmos poderosos, salmos da fé, salmos que vai levantar você, é para consertar aquilo que precisa ser consertado, para que o fluir da graça de Deus opere de uma forma poderosa na sua vida. A seiva da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, possa fluir livremente nos canalzinhos, né, daquele galho que é você. Você é um galho ligado à videira, né? O ramo é o galho, e tem canaizinhos onde passam a seiva, tá? Você já prestou atenção quando vai fazer uma poda numa árvore, e você poda aquela árvore e corta aquele galho, e você olha e o galho está verde, continua verde mesmo cortado. Mas se o dia estiver quente, principalmente, você passa ali umas 2 horas, 3 horas depois, e você vê já que as folhinhas já estão murchando. Já está murchando. Por quê? Porque está perdendo da seiva.
Sabe, muitas pessoas poderiam estar vivendo uma vida reverdecendo no Senhor, né? Poderia estar vivendo uma vida na plenitude de Deus, mas estão sem o fluir da graça. Por quê? Porque entristecem o Espírito, porque têm vivido uma vida não tão fiel assim, irmãos. Então, não existe isso de meio crente, ou você é crente ou você não é crente, tá? Mas o que se pode dizer de alguém que é nascido de novo, mas vive falando mal dos outros? O que se pode dizer de alguém que nasceu de novo, mas vive irritadiço, brigando com todas as pessoas? O que se pode dizer de alguém que diz que é da fé, mas abre a boca para dizer coisas que não agradam a Deus, hein? Eu estou citando este exemplo para você ver que há pessoas que nasceram de novo, são filhos de Deus, vão para o céu, mas muitas vezes não usufruem do melhor de Deus, porque ainda não alinharam a sua vida com o Senhor, não afinaram a sua vida. Vou até mostrar o violão aqui, tá? Às vezes, tá aqui, ó o violão, tá bom? Tá aqui, essa corda é um Mi, vou bater o Mi aqui para você ouvir. Mas tem pessoas que estão assim, ó, e precisam voltar para ser Mi de novo. Amém? Precisam afinar a sua vida. Eu sei que Deus está falando com alguém, e se não estiver falando com alguém aqui, agora, neste momento, com certeza, como esse vídeo vai ficar no IGTV, outras pessoas podem assistir. E a minha esperança, o meu coração, irmão, de todo o meu coração, eu desejo que você realmente viva uma vida na plenitude de Deus. Esse é o motivo pelo qual nós pregamos a palavra. Amém? Nós pregamos a palavra para abençoar a vida das pessoas. Nós pregamos a palavra para que a verdade da palavra seja aceita e seja vivida pelas pessoas, para que o Deus da graça, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo e da operação do Espírito Santo, venha a manifestar coisas poderosas na sua vida, porque Ele já liberou, mas às vezes as pessoas não usufruem, porque tem coisas que precisam ser afinadas. Amém? Eu estava conversando com o Bispo Guto naquela live que nós tivemos alguns dias atrás, e eu falei para ele, eu não sei se você estava assistindo, não sei se você se recorda, que eu disse: olha, pastor, depois, não sei você, mas depois dos 50 anos eu comecei a observar que eu deixo de lado algumas coisas e não considero mais como importantes. Do que eu estava querendo falar sobre isso? É que tem muitas coisas que a gente às vezes fica achando que é importante, mas depois dos 50, diante da palavra de Deus, vem uma maturidade dupla, não só a maturidade, no meu caso, por causa do tempo de meditação, de vida, de prática da palavra e de concertos na minha vida também, mas também pela minha própria idade, né? O tempo de experiência. Já vi tanta coisa, já vi tanta gente se enganando. Uma das coisas que eu mais vi na minha vida, meu irmão, foram pessoas acreditando em mentiras que eles mesmos criam, né? Eles criam aqueles pontos de vista assim, começam a acreditar naquilo e vai até se arrebentar. E alguns não ouvem nada do que a palavra diz, nem os conselhos. Muitas pessoas são assim, são feitos aqueles animais que põem uma viseira e só olha aquilo que acha que quer, que tem que ser. É o maior erro que muitos incorrem, o maior erro quem vive operando na carne, é essa teimosia de não ver as coisas com clareza. E a Bíblia trata sobre isso, né? Paulo fala que isso se chama de sofisma. O que é um sofisma? É algo que é tão bem elaborado na mente da pessoa, que a pessoa pensa que aquilo é que é a verdade, e embica em diante, né? E vai adiante. Sabe, com o tempo, você diante da palavra, recebendo cada vez mais do Senhor ensinamento, e com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo e com a prática da palavra, você começa a ver que essas coisas não têm muito sentido, tá? Então é muito fácil qualquer pessoa, entrar num caminho de engano. E a única forma de você não entrar nesse caminho de engano é a vida de comunhão com Deus, com a sua palavra, orando em línguas, vivendo assim
limpo diante do Senhor, fluindo a graça de Deus sobre a sua vida, fluindo a seiva do Senhor sobre você, e você praticando a palavra dia após dia, você vai vendo que começa a haver uma percepção espiritual, e você começa a entender o que é o engano na sua vida, e também muitas vezes você vê o engano na vida de outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fácil as pessoas perderem a noção, mas eu creio, irmãos, que você meditando na palavra todo dia, recebendo da palavra, decidindo praticar, tendo aquela vida de dieta espiritual que eu falei, né? Todo dia, vai chegar um momento que a glória do Senhor vai brilhar na sua plenitude na sua vida, tá? A glória já está em você e a glória está sobre você, mas na verdade a glória opera na plenitude na sua vida quando você se alinha na plenitude do conhecimento de Deus. A verdade, a Bíblia diz isso, né? Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o pleno conhecimento de Deus é isso que nós estamos falando. Glória sobre glória. O que é o pleno conhecimento de Deus? Pleno, vem da palavra plerô mesmo, que significa estar transbordando. Então, glória sobre glória. Vamos colocar na prática, bem direto. Palavra sobre palavra. Prática da palavra sobre prática da palavra. Conserto e afinação na sua vida sobre conserto e afinação na sua vida. Louvor a Deus sobre louvor. Adoração sobre adoração. Isso é o que se chama de vida de piedade. Piedade, no original, significa ser pio, ou seja, ser fiel e respeitar as coisas de Deus e ter temor a Deus. E aí no final do Salmo, ele diz no versículo 8: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, eu quero acordar a alva. É maravilhoso isso, né? Muitas vezes Davi fala: desperta a alma, né? Porque está abatida, ó minha alma. Isso mostra claramente que ele tinha consciência que as emoções dele estavam tentando controlar a vida dele, né? Eu falei aqui nos salmos anteriores que eu desconfio muito que Davi, né, porque o teor dos salmos dele deixa claro que ele devia ter um temperamento bem, pelo menos um percentual muito forte de melancolia, né? Ele é bem tipicamente melancólico, né? Então, talvez seja isso, muitas vezes, que ele expressa nos sentimentos dele. Mas glória a Deus que ele pelo menos tinha consciência quando o Espírito Santo vinha sobre ele e vinha até ele, para ele, inspirado, começar a fazer esses salmos, e ele dirigia-se: porque está abatida, ó minha alma, porque está assim minha alma. E aqui ele diz: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Interessante que ele está falando também do dom dele de tocar a lira e a harpa. E aí ele diz: eu quero acordar a alva. O que significa? Eu vou me acordar logo cedo de manhã. O que nos traz também o toque daquilo que eu falei sobre uma vida de disciplina. Eu quero acordar logo cedo de manhã para louvar e adorar a Deus. E ele diz o 9: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Por isso que eu disse que esse salmo ele é muito para cima, ele é muito positivo, né? Eu estou firme, meu coração está firme, desperta, ó minha alma, eu vou despertar a lira, os cânticos, eu vou assim render graças a Deus, oh aleluia. Ele despertou, acho que o Espírito Santo sobre ele deu uma chacoalhada e ele viu a inutilidade de se estar vivendo na melancolia. Irmão, melancolia não ajuda ninguém, tá? Não vai resolver nada na sua vida viver se lamentando a má sorte que você teve. Ah, você teve má sorte em alguma coisa? Alguma coisa não deu certo para você? Seja bem-vindo. Ou como é que vai? Tudo bem? Isso é a maioria das pessoas, irmãos. É claro que alguns sofrem mais do que outros, mas seja você do grupo que sofre menos, ou seja você do grupo que teve mais sofrimentos, a verdade é uma só: a poder, a graça, a liberação da parte de Deus para mudar totalmente a sua vida. Mas você tem que agir desse jeito: desperta, ó minha alma. Ah não, eu estou firme em Deus, eu vou adorar ao Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você pode estar pensando assim: pastor, você não falou aí que alguém pode ser hipócrita fazendo isso? Eu falei isso quando alguém diz isso na frente de uma liderança, querendo passar uma imagem que não é. Mas o negócio entre tu e Deus
entre tu e tua vida? Ah, não, irmão, você tem que estar confessando. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, nascido de Deus, sou justiça de Deus, sou abençoado, sou protegido. Deus, Jesus, o Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. A minha oração é ouvida, a minha oração é respondida. Eu sou um homem de Deus. Se você aí, seja mulher, seja homem, diz: eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Começa a confessar a verdade, irmãos. Seu coração tem que estar firme, fortalecido na palavra. Amém? Oh, aleluia. Isso é vida de piedade, irmãos. A piedade para tudo é proveitosa, com contentamento, sem melancolia, sem murmuração, sem ficar se lamentando a má sorte da vida. Esquece isso. Para com isso hoje e decide a partir de hoje viver uma vida na vitória que já foi dada em Cristo Jesus. Versículo 10 diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. E o 11 ele termina maravilhosamente dizendo: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Eita, esplenda, é como se fosse uma explosão de glória de Deus. Irmãos, o mundo pode estar jazendo no maligno, pode estar acontecendo tudo no mundo, né? Nuvem de gafanhoto, aí depois, não, é uma tempestade de areia que cruzou o Atlântico, está caindo nos Estados Unidos, não, é Covid-19, pode estar o que for, irmãos, sobre ti brilha a glória do Senhor. As nações podem estar debaixo de trevas, o mundo pode estar debaixo de trevas, mas sobre ti brilha a glória do Senhor. A glória do Senhor está sobre ti, como dizia no Velho Testamento, e agora na Nova Aliança a glória do Senhor está dentro de você. Você pode ser um vaso de barro, mas a excelência do poder opera em você. Por quê? Porque você nasceu de novo, e como diz a Bíblia, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, apesar de um vaso de barro, você foi feito digno, em condições de que o poder e a glória de Deus venha e caia sobre a sua vida, fique de uma forma perene sobre você, e tudo que é treva, tudo que não presta, vai desaparecer, irmãos. Se exponha à palavra do Senhor, se exponha à glória do Senhor que está na sua palavra, e dia após dia a glória do Senhor vai se manifestar até ser dia perfeito. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso, eu creio nisso, e é por isso que eu estou ministrando para você, porque Deus nos chamou com o propósito de ministrar a sua palavra, como disse Davi no primeiro Salmo, o Salmo 56, ao Deus cuja palavra eu louvo, ao Deus cuja palavra eu exalto, é nele que eu deposito a minha confiança. Amém? Sejam abençoados, pratica essa palavra, hein? É entre tu e teu Deus, em nome de Jesus.